Galerinha da Escola Maria Leone. Eu sou o professor Arthur Baresi e nós vamos para a nossa quarta videoaula de Sociologia, com o seguinte tema: Processos migratórios e culturais do Brasil. Peguem o caderninho de vocês e vamos lá! Galerinha, o que é migrar? Levando em consideração que a migração significa mudar periodicamente de lugar, país ou região, a migração ela pode ocorrer por diferentes fatores, sendo religioso, cultural, político, econômico e até mesmo ambiental. No Brasil, os fatores econômicos são os principais responsáveis pelas correntes migratórias, levando em consideração que cada região nossa possui uma infraestrutura diferente, sendo assim, principalmente a região sudeste, que recebe a maior parte dessa taxa de imigrantes, possui, então, uma facilidade para emprego, moradia e uma maior estabilidade econômica, certo? Sendo assim, ela abre início também a um termo que a gente chama de migração de retorno, que é o deslocamento de pessoas para a sua região de origem, após terem migrado. Por exemplo, o Vinícius. Ele migra do campo para a cidade para construir a vida. Construiu a vida, certo? Ficou aqui 20, 30 anos. Resolve voltar para o campo com toda a sua família. Ele está migrando novamente para a sua origem, certo? Hoje, a região Nordeste acaba recebendo esse maior número de pessoas novamente. O que é imigração? Imigração, gente, é a entrada de um indivíduo ou grupos de indivíduos estrangeiros para determinado país. A marca da imigração brasileira, ela pode ser percebida principalmente na nossa cultura, certo? E na nossa, como que eu posso dizer? Na nossa etnia, certo? Já que as regiões que mais recebem imigrantes no Brasil é a região sul e sudeste, por conta, como eu já falei, da sua facilidade cultural e econômica. Ô, meus amores, vale a pena a gente lembrar que sempre que acontece uma questão de imigração, ou é por questão de interesses econômicos, ou por conta de conflitos políticos, econômicos, sociais nos países de origem dessas pessoas, certo? Mas são contextos que vale a pena a gente lembrar. Já os principais grupos de imigrantes no Brasil, dado por conta da nossa colonização, são os portugueses, italianos, espanhóis, alemães e japoneses, que facilitam então também a nossa etnia, a nossa cultura. Lembra que na aula passada eu perguntei para vocês sobre principais gostos musicais, principais comidas favoritas? Galerinha, tudo essa questão da imigração influencia nessa questão da alimentação e da nossa cultura. Interessante, né? Bom, aí eu coloco para vocês uma pequena linha do tempo. O que eu coloquei nessa linha do tempo, meus amores? Eu coloquei essa linha do tempo para trazer para vocês um pouco da questão geográfica sobre a chegada desse povo aqui no Brasil. Os italianos chegam por volta de 1870, certo? Substituindo a mão de obra escrava nas fazendas de café. Os espanhóis chegaram no século XIX, em maior número, principalmente para a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas e Rio Grande do Sul, quando a economia cafeeira estava lá no seu auge, certo? Os sírios e libaneses chegaram no final do século XIX também, motivados pelas enfrentadas nos seus países. Os japoneses chegaram um pouquinho mais tarde, em 1908, certo? Agora eu pergunto para vocês, meus amores, o que é emigração? Que é a saída espontânea de um país. Por exemplo, eu hoje acordei e decidi ir para os Estados Unidos, certo? Eu estou emigrando do Brasil para os Estados Unidos em situação regular, legal, certo? Mas para onde vão nossos imigrantes? Normalmente, nossos imigrantes eles vão para Portugal, Espanha e Itália, certo?
com o sonho e as facilidades econômicas de investir no seu negócio ou estudar. O Japão, sobretudo, atrai também os conhecidos como Nekasegs, que são a população que tem descendência japonesa, certo? Por fim, demos início à nossa formação étnica. O que seria a nossa etnia? Costuma definir as populações com bases e também nas suas diferenças culturais ou suas variedades linguísticas, envolvendo também religiões, costumes ou tradições, certo? De um modo geral, podemos dizer que o Brasil possui três etnias. Três etnias, professor. Os negros, certo? Que são descendentes dos africanos que foram escravizados. Os europeus, dado ideia à nossa colonização. E grande parte também dos espanhóis. E dentro dessas populações tradicionais, nós temos também os ribeirinhos e os quilombolas, que são as populações que são herança da nossa cultura e da nossa etnia tradicional, certo? Levando ideia à ocupação do Brasil quando era caracterizado como Pindorama. Perfeito, meus amores? Sendo assim, segundo D, eu deixo para vocês aqui alguns exercícios essa semana. Primeiro, faça o acesso do Google Sala de Aula. O código referente à sua turma está presente no blog da Escola Maria Leone. Sendo assim, retire sua senha no blog e acesse a sua atividade, que será, no máximo, enviada ao professor até o dia 15/5. Antes disso, pode enviar. Depois disso, a atividade some, tá, galera? Lembre-se, qualquer dúvida, estou à disposição. E observe que todos os temas se ligam. Sendo assim, realize seus exercícios com calma e atenção. Meus amores, espero que tenham gostado da aula, entendido o conteúdo. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem.